Olá, eu sou o Rogério Dedivides, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Hoje nós vamos abordar um tema bastante frequente, que é a rouquidão em profissionais da voz. A rouquidão é um achado bastante comum, sendo a sua principal causa alguma doença viral ou bacteriana que acometa a laringe. Normalmente a rouquidão de causa infecciosa é autolimitada e ao final de 3 a 7 dias o quadro reverte e o paciente volta a apresentar uma voz normal. No entanto, alguns grupos de pessoas, pelo uso exagerado ou inadequado da voz, apresentam uma tendência maior a uma sobrecarga das pregas vocais e a uma rouquidão considerada crônica, que é aquela que se prolonga por um período superior a 15 dias. Assim, professores, médicos, profissionais de telemarketing e outros usuários da voz, aqueles que possuem a voz como um instrumento de trabalho, acabam se expondo mais ao surgimento dessa condição que acaba sendo bastante prejudicial à sua atividade. Nós temos basicamente dois contextos: o uso inadequado da voz, em que ela é utilizada de uma maneira incorreta, num tom desconfortável, e também o uso abusivo. Por exemplo, professores que lecionam por 3 períodos, muitas vezes em salas de aula muito grandes, com uma quantidade grande de alunos, o que faz com que haja um esforço vocal bastante grande. Além da rouquidão ou disfonia, outra manifestação frequente nesse tipo de situação é a chamada fadiga vocal, na qual a pessoa que utiliza a voz de uma maneira incorreta ou exagerada acaba ao final do dia ou ao final da semana apresentando uma piora da sua rouquidão. E justamente nos períodos de férias ou mesmo após um fim de semana de descanso, a voz apresenta uma melhora importante. Todo usuário da voz deve realizar uma avaliação com um profissional fonoaudiólogo, no sentido de ter uma orientação quanto à impostação correta da voz, bem como sobre medidas de higiene vocal. E da mesma forma, uma vez que se estabeleça um quadro de rouquidão, passar num profissional médico especializado, no sentido de fazer um exame de laringoscopia, no qual as pregas vocais e toda a região da laringe são avaliados, no sentido de verificar se existe alguma lesão orgânica já formada como resultado desse abuso vocal, ou se é apenas um quadro de rouquidão diretamente relacionado a tal abuso. Caso se identifique alguma lesão orgânica, em algumas situações, o que não é tão frequente, a indicação é o tratamento cirúrgico. No entanto, a imensa maioria dos casos em que ocorre um abuso vocal requerem a fonoterapia ou reeducação do uso da voz como estratégia no sentido de melhorar a qualidade da voz e da mesma forma possibilitar o seu uso de uma maneira mais confortável e rotineira dentro da atividade profissional da pessoa que adquiriu a rouquidão. Para mais informações, visitem o nosso site ou então inscrevam-se no YouTube.